Nos vastos campos de Ravental, onde o vento soprava suavemente sobre os trigais dourados, vivia uma jovem camponesa chamada Helena. Seu rosto era gentil e seus olhos, cor de mel, refletiam a simplicidade de sua vida e o amor que ela nutria por sua família. Todos na aldeia conheciam sua bondade, e, apesar das dificuldades da vida rural, ela sempre mantinha um sorriso. Seus dias eram preenchidos com o trabalho árduo na terra, mas sua mente constantemente vagava para além dos limites do vilarejo, sonhando com o que existia além das colinas distantes. Do outro lado dessas colinas, um castelo imponente erguia-se sobre a paisagem. Era a morada do poderoso Lord Cedric, um homem respeitado e temido por todos. Ele herdara a responsabilidade de governar as terras de Ravental após a morte precoce de seus pais. Seu semblante austero e sua postura sempre rígida escondiam um vazio que sentia por dentro. Cedric vivia cercado de riqueza e poder, mas era prisioneiro de suas obrigações. O peso de seu título o sufocava, e ele raramente permitia que alguém visse suas fraquezas. Apesar de ser admirado por sua justiça, poucos o conheciam de verdade. Seus dias eram preenchidos com deveres, e as noites, solitárias. Uma tarde, enquanto Cedric cavalgava por suas terras para uma inspeção rotineira, uma tempestade inesperada começou a se formar no horizonte. O vento ganhou força rapidamente, e antes que ele pudesse retornar ao castelo, seu cavalo se assustou, jogando violentamente ao chão. Cedric, desorientado pela queda, tentou se levantar, mas percebeu que havia torcido o tornozelo. Ele estava a quilômetros de qualquer ajuda e a tempestade agora rugia ao seu redor, transformando a terra em lama. Helena, que voltava do mercado com uma cesta de mantimentos, viu o homem caído à beira da estrada. Mesmo sem saber quem ele era, correu até ele. A chuva torrencial obscurecia sua visão, mas ela podia ver a dor no rosto do estranho. Sem hesitar, Helena ofereceu seu braço para ajudá-lo a se levantar. Você está machucado, disse ela, enquanto tentava sustentá-lo. Minha casa é logo ali. Venha, pode se abrigar até que a tempestade passe. Cedric, sem muitas opções, aceitou a ajuda da jovem. Ela o guiou até sua modesta cabana. Ao entrar, ele notou um ambiente acolhedor e simples, tão diferente dos corredores frios de seu castelo. Helena rapidamente pegou algumas ervas e faixas para tratar seu tornozelo. Fique tranquilo, já cuidei de muitos ferimentos assim antes. Você ficará bem, disse ela, concentrada na tarefa. Cedric observava cada movimento dela. Havia algo em Helena que o intrigava profundamente. Ela era tão diferente das mulheres nobres com quem estava acostumado a lidar. Ali, não havia formalidade, apenas a genuína bondade de uma alma simples. Enquanto ela cuidava dele, os dois começaram a conversar. Helena, sem perceber que estava diante de um lorde, perguntou sobre sua vida, seus sonhos e o que o trazia àquela região. Cedric, que raramente baixava suas defesas, sentiu-se estranhamente confortável na companhia dela. Decidiu, então, não revelar sua identidade por enquanto. Por algumas horas, ele queria ser apenas um homem comum, conversando com uma mulher que não o via como um título ou uma obrigação. Eu raramente encontro alguém tão corajoso assim, disse Cedric, enquanto ela o ajudava a se sentar perto do fogo. Você não hesitou em me ajudar, mesmo sendo um completo estranho. Helena deu um sorriso tímido. Não consigo deixar alguém em apuros. Minha mãe sempre me ensinou que devemos ajudar quem precisa, seja quem for. E você parecia realmente precisar de ajuda. Os dois riram, e pela primeira vez em muito tempo, Cedric sentiu algo mais do que a simples cordialidade que era obrigado a demonstrar. Ele estava encantado pela autenticidade de Helena, por sua beleza despretensiosa e pela força de sua bondade. A chuva continuava forte, então Cedric acabou ficando na cabana por mais tempo do que imaginava. Os dias se passaram, e conforme seu tornozelo melhorava, ele e Helena passaram a se conhecer melhor. As conversas fluíam naturalmente, e ela falava sobre seus sonhos de conhecer o mundo além das colinas. Ele, por sua vez, falava de forma mais vaga sobre seus próprios desejos, sem revelar a magnitude de sua realidade. Mas, eventualmente, Cedric não pôde mais esconder quem era. Quando os guardas finalmente o encontraram, vestidos com suas armaduras, prontos para levá-lo de volta ao castelo, Helena ficou em choque. Cedric observou seu rosto mudar de expressão quando ela percebeu a verdade.
Você é o Lorde dessas terras, ela disse, quase num sussurro. Sim, sou, respondeu Cedric, com um olhar de preocupação. Eu deveria ter lhe contado antes, mas eu não queria que isso mudasse o que compartilhamos. Helena deu um passo para trás, tentando processar a revelação. A distância entre suas realidades parecia insuperável. Como ela, uma simples camponesa, poderia se envolver com alguém tão distante de sua realidade? Tudo o que eles haviam compartilhado parecia se desfazer diante de seus olhos. Você pertence a outro mundo, Cedric, disse ela, agora mais formal. Um mundo ao qual eu nunca pertenci. Cedric, no entanto, não podia aceitar essa distância que se criava. Havia algo em Helena que ele não encontrava em seu mundo de luxo e poder. Ela representava a liberdade, o amor verdadeiro, algo que ele nunca teve. Não importa de onde viemos, Helena, ele disse, com firmeza na voz. O que importa é o que sentimos. Eu nunca soube o que era viver até conhecer você. Não posso voltar para minha vida como se nada tivesse acontecido. Helena hesitou, com o coração dividido entre a razão e o que sentia. As diferenças entre eles eram enormes, mas o amor, profundo e verdadeiro, já havia sido plantado. Eu não sei como isso poderia funcionar, disse ela, os olhos cheios de incerteza. Cedric se aproximou, pegando sua mão. Nós encontraremos um caminho. Porque eu não posso mais imaginar minha vida sem você. E ali, sob a tempestade que agora diminuía, Helena e Cedric prometeram um ao outro que, independentemente das barreiras, eles lutariam para que aquele amor sobrevivesse. Mas a vida nos salões de um castelo e nos campos de uma vila nunca foi fácil de reconciliar. Cedric enfrentou a oposição de sua corte, que insistia para que ele se casasse com uma nobre de um reino vizinho. Helena, por sua vez, sentia o peso de ser diferente, de não pertencer ao mundo de Cedric. O futuro parecia incerto e cheio de desafios. Contudo, eles decidiram lutar. Porque o amor, quando verdadeiro, era capaz de superar até as mais altas muralhas e tradições mais rígidas. O tempo passou, e apesar das dificuldades, o amor entre Cedric e Helena floresceu. Embora a corte e os nobres murmurassem críticas, Cedric manteve-se firme, determinado a seguir seu coração. Ele desafiava as tradições de seu reino ao escolher uma camponesa como companheira, mas sua decisão não vinha sem consequências. Muitos olhavam com desconfiança para Helena, uma simples mulher que havia capturado o coração do Lorde, e os rumores de uma aliança fracassada com o reino vizinho começaram a se espalhar como fogo. Esses rumores logo se mostraram mais perigosos do que Cedric imaginava. O reino vizinho, Eldoria, com o qual havia uma antiga promessa de casamento entre Cedric e a princesa Lídia, tomou o rompimento como um insulto. O rei de Eldoria, ofendido pela escolha de Cedric, declarou guerra contra Ravental. Não se tratava apenas de orgulho ferido, mas de uma oportunidade para expandir territórios e controlar uma terra próspera. A notícia da iminente guerra se espalhou rapidamente, trazendo incerteza e medo para todos. Helena, que agora vivia no castelo com Cedric, sentia o peso daquela situação em cada olhar desconfiado que recebia. Embora Cedric tentasse manter a calma, ela sabia que ele estava preocupado, não só com a guerra, mas com a segurança dela. No fundo, Helena sentia-se responsável pela escalada do conflito, mesmo que Cedric garantisse que não era sua culpa. Certa noite, enquanto Cedric se preparava para marchar à frente de seus homens, Helena entrou no quarto dele. Ele estava de armadura, com uma expressão séria e concentrada enquanto ajustava a espada à cintura. Ela se aproximou silenciosamente e, sem dizer uma palavra, começou a ajudá-lo a colocar o restante da armadura. Você não precisa ir, disse ela, com a voz suave, mas carregada de preocupação. Há outros que podem liderar suas tropas. Não quero que você corra esse risco por minha causa. Cedric segurou suas mãos e olhou profundamente nos olhos dela. Eu sou o líder deste reino, Helena. Não posso abandonar meu povo agora. E isso não é por sua causa. Esta guerra teria acontecido mais cedo ou mais tarde, mas agora eu tenho algo pelo que realmente lutar. Ele tocou o rosto dela com ternura. Eu vou voltar para você, prometo. Os dias que se seguiram foram sombrios. A guerra estava em curso, e notícias das batalhas começaram a chegar. O exército de Eldoria era forte e implacável, e os embates nas fronteiras do reino eram brutais.
Helena, embora não fosse uma guerreira, não conseguia evitar a ansiedade que corroía seu coração. Ela passava horas no topo das muralhas do castelo, olhando para o horizonte, esperando ver o estandarte de Cedric retornando vitorioso. Mas, ao invés disso, uma noite, cavaleiros chegaram ao castelo com uma mensagem urgente. Cedric havia sido gravemente ferido em combate. O choque atravessou o castelo como um trovão. Helena correu até o salão principal, onde os soldados que trouxeram a notícia estavam reunidos. Onde ele está? Perguntou ela, sua voz tremendo. O Lord Cedric foi atingido por uma lança no último confronto, milady. Conseguimos trazê-lo de volta, mas ele está muito ferido. Helena sentiu seu coração parar por um momento. Seu Cedric, seu amor, estava à beira da morte. Sem perder tempo, ela se apressou até a tenda de campanha montada nas proximidades do castelo, onde ele estava sendo tratado. Quando entrou, seu coração quase parou. Cedric estava deitado em uma cama, pálido, com a respiração irregular. A lança havia perfurado seu ombro, e ele estava envolto em ataduras ensanguentadas. Cedric! Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tocava sua mão fria. Cedric abriu os olhos com dificuldade e, ao ver Helena, tentou sorrir. Eu disse que voltaria para você, ele murmurou, sua voz fraca. Helena segurou sua mão com força, como se o próprio toque pudesse mantê-lo ancorado à vida. Não me deixe, disse ela, soluçando. Você prometeu que voltaria. Ela sabia que as curandeiras do castelo faziam o melhor que podiam, mas a ferida era profunda e havia sinais de infecção. Helena, determinada a não deixar o destino tomar Cedric, começou a cuidar dele pessoalmente. Com uma mistura de ervas que havia aprendido a usar desde pequena, ela preparou remédios para tentar salvar seu amor. Por dias e noites, Helena ficou ao lado de Cedric. Ela lavava suas feridas, aplicava ungüentos e falava com ele, mesmo quando sua consciência oscilava entre a vida e a morte. Ela nunca desistiu, mesmo quando os médicos do castelo disseram que não havia muito mais o que fazer. Não vou perder você, ela sussurrava para ele todas as noites, deitando a cabeça suavemente ao lado da sua. Você é mais forte do que isso. Eu sei que é. Cedric, mesmo enfraquecido, sentia a presença de Helena como uma chama que o mantinha aceso. O calor de suas mãos, a suavidade de sua voz, traziam-no de volta das trevas que ameaçavam consumi-lo. Lentamente, ele começou a melhorar, contrariando as previsões. Seu corpo, que antes estava à beira de sucumbir, começou a se recuperar sob os cuidados incessantes de Helena. Certa manhã, enquanto o sol despontava pela janela da tenda, Cedric abriu os olhos com mais força do que antes. Ele viu Helena adormecida ao lado de sua cama, exausta por dias sem descanso. Ele sorriu levemente, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos. Você me salvou, ele sussurrou, a voz ainda fraca, mas firme. Helena acordou com o toque, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver que ele estava consciente, falando e, mais importante, vivo. Eu só fiz o que você teria feito por mim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Cedric segurou sua mão e a trouxe até os lábios, beijando-a com ternura. Não importa o que aconteça, Helena, eu sempre voltarei para você. Porque você é minha força, meu lar. A guerra ainda não havia terminado, mas o amor entre Cedric e Helena havia vencido sua própria batalha. O amor entre Cedric e Helena florescia em meio ao caos da guerra, e embora o conflito entre Ravental e Aldori ainda estivesse longe do fim, o retorno de Cedric à vida trouxe um renovo de esperança ao reino. Sua recuperação lenta, mas constante, fez com que os homens no campo de batalha também se revigorassem, prontos para lutar com mais determinação. Após semanas de repouso e cuidados constantes de Helena, Cedric estava finalmente forte o suficiente para voltar a liderar suas tropas, mesmo que de forma mais cautelosa. No entanto, uma sombra de preocupação pairava sobre Helena. Embora estivesse aliviada ao ver Cedric melhorar, o perigo da guerra ainda era real e Eldoria não mostrava sinais de recuo, e a tensão nas fronteiras se intensificava a cada dia. Uma noite, enquanto Cedric ainda se recuperava, o Conselho de Guerra de Ravental se reuniu. Helena, que agora tinha um lugar mais respeitado no castelo graças à coragem e ao amor que demonstrara por Cedric, estava presente, ouvindo atentamente enquanto os generais discutiam as estratégias para o próximo confronto.
Eles sabiam que uma batalha decisiva estava por vir. As forças de Eldoria estavam reunidas perto do rio que dividia os dois reinos, e uma grande batalha era iminente. Temos que atacar antes que eles nos cerquem, disse um dos generais, batendo o punho na mesa. Se esperarmos, eles tomarão a ponte, e estaremos encurralados. Cédric, ainda fraco, mas com sua mente afiada, concordou. Precisamos agir com inteligência, não apenas com força. Não podemos subestimar Eldoria. O rei deles está furioso e disposto a tudo para nos destruir. Mas se controlarmos a ponte, temos uma chance real de vencer esta guerra. Ele olhou para os generais ao seu redor, com uma determinação que só um verdadeiro líder poderia ter. Nós lutamos não apenas pelo reino, mas pelo futuro de nossas terras e de nosso povo. Helena, observando em silêncio, sabia que Cédric voltaria à linha de frente, e isso a aterrorizava. Embora ele estivesse recuperado fisicamente, a guerra ainda representava um risco enorme. Naquela noite, após a reunião, ela se aproximou dele enquanto ele se preparava para o descanso. Eu não posso perder você novamente, disse ela, seus olhos cheios de preocupação. Cédric, que vestia uma expressão séria, virou-se para ela e segurou suas mãos. Eu sei que você teme por mim, Helena. Mas eu não sou só um homem. Sou o líder de Ravental, e devo proteger este reino. A guerra não me dá escolha. Ela assentiu, mas o medo em seu peito era inegável. Eu entendo seu dever, Cédric. Mas você também é meu amor, meu futuro. E eu não sei se posso suportar vê-lo partir novamente para algo que pode não ter volta. Cédric puxou-a para perto, envolvendo-a em seus braços. Eu prometo que voltarei para você, ele sussurrou contra seus cabelos. Assim como antes, voltarei. Eu não lutarei apenas por Ravental, mas por nós dois. Na manhã seguinte, os preparativos para a batalha final começaram. Helena, mesmo cheia de angústia, decidiu não se afastar. Ela acompanhou Cédric e o exército até as fronteiras, observando de longe enquanto os homens se alinhavam em formação. Os sons metálicos de espadas e armaduras enchiam o ar, e a tensão era palpável. O destino de Ravental estava em jogo. A batalha que se seguiu foi brutal. As forças de Eldoria atacaram com toda sua fúria, e o campo de batalha logo se tornou um caos de gritos, aço e sangue. Cédric, à frente de suas tropas, lutava com uma determinação feroz, liderando seus homens com coragem, apesar da dor persistente da ferida que quase o tirara da vida. Do outro lado, o rei de Eldoria, um homem amargo e vingativo, comandava seu exército com crueldade. Ele estava determinado a destruir Cédric e tomar Ravental, custasse o que custasse. Enquanto as horas passavam, a batalha se intensificava. O campo se enchia de baixas, e os dois lados sofriam pesadas perdas. Cédric, embora exausto, continuava lutando. Mas então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Helena, que até então estava abrigada em uma tenda próxima, soube que o exército de Eldoria estava avançando diretamente para onde Cédric lutava. Um pavor tomou conta dela. Sabia que se ele estivesse cercado, poderia ser o fim. Sem hesitar, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Com o coração acelerado, Helena pegou uma espada deixada por um soldado ferido e, sem pensar duas vezes, correu em direção ao campo de batalha. Embora nunca tivesse empunhado uma arma antes, seu amor por Cédric era mais forte que qualquer medo. Ela sabia que, se não fizesse algo, poderia perdê-lo para sempre. Ao chegar ao campo, o cenário era devastador. Homens caídos, gritos de dor e o som incessante de espadas chocando-se preenchiam o ar. Ela olhou ao redor freneticamente até avistar Cédric, que estava cercado por soldados inimigos, lutando bravamente, mas claramente em desvantagem. Cédric! Gritou ela, desesperada, correndo em sua direção. Cédric virou-se ao ouvir sua voz, seus olhos arregalados de surpresa ao vê-la no meio do campo de batalha. Helena, não! Saia daqui! Gritou ele, enquanto bloqueava um golpe de espada. Mas Helena não recuou. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, avançou em direção aos soldados que cercavam Cédric. Ela golpeou um deles pelas costas, surpreendendo o homem que estava prestes a desferir um ataque mortal contra Cédric. O choque de ver Helena ali, lutando ao seu lado, deu a Cédric uma força renovada.
Ele a puxou para mais perto, protegendo-a enquanto ambos se defendiam dos ataques que vinham de todos os lados. A presença dela, a coragem que ela demonstrava, reacendeu o espírito de luta em Cedric. Juntos, com uma determinação feroz, eles repeliram os atacantes. A batalha continuou, mas o exército de Ravental, vendo seu lorde e sua companheira lutarem juntos, foi tomado por uma onda de moral renovada. Cedric, agora lutando com uma fúria renovada, liderou seus homens em um contra-ataque decisivo. Ao final do dia, as forças de Eldoria foram derrotadas, e o campo de batalha silenciou. Cedric, coberto de poeira e sangue, olhou ao redor, vendo que a vitória finalmente havia sido conquistada. Ele se voltou para Helena, que, ofegante e exausta, estava ao seu lado, ainda segurando a espada com mãos trêmulas. Você salvou minha vida, disse ele, puxando-a para seus braços, abraçando-a com uma mistura de alívio e admiração. Eu disse que não poderia perder você, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei ao seu lado. Cedric, com o coração transbordando de amor, a beijou ali mesmo, no campo de batalha, cercado pelos ecos da vitória e do sacrifício. Naquele momento, ele soube que não importava quantas guerras ou obstáculos enfrentassem, enquanto tivessem um ao outro, poderiam vencer qualquer desafio. E assim, Ravental permaneceu em paz, seu povo protegido pelo Lorde que escolhera o amor acima de tudo. Cedric e Helena, unidos não apenas pelo destino, mas pela escolha de lutarem lado a lado, construíram um futuro juntos. Uma história de amor, coragem e sacrifício que seria contada por gerações.